Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? É a professora Catiane dando sequência à nossa aula dessa semana, na qual a gente vai falar sobre o ciclo da água, tá? Lembram na aula passada que eu falei sobre as mudanças de estados físicos? Agora a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre a importância do ciclo da água. Por que fala ciclo? Porque a água que existe no planeta, ela está sempre em movimento, tá? Ela está sempre se movimentando, tá? E ela passa por mudanças de estado físico, na qual ela se desloca de um lugar, ela vai para outro. Se a gente olhar o desenho aqui, o esquema que eu coloquei aqui para vocês, do ciclo da água, a gente vai ver aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, significa que ela está fazendo o quê? Ela está sofrendo mudanças de estados físicos aqui, formando o quê? Um ciclo, ela vai se repetir toda vez, tá? Então, ela vai sofrer, ela está em constante movimento, passando por diversas transformações aqui de estados físicos. O primeiro é o que a gente fala que é a vaporização, tá? O calor do sol e o vento transformam a água da superfície em vapor. Então, a água dos rios, dos oceanos, da poça ali que choveu, ela vai o quê? Evaporar. Vai formar quem? As nuvens. Então, o vapor, que é o número 2. O vapor de água sobe no alto sob temperaturas mais baixas, significa que aqui está mais geladinho, ela evaporou aqui, ela está mais quentinha, numa superfície mais fria, ela faz o quê? Sofre o processo de condensação e ela transforma esse vapor em gotinhas de água ou partículas de gelo que vão formar as nuvens. No 3 aqui, tá vendo? Tá ocorrendo o processo de chuva. Então, as nuvens são deslocadas pelo vento de um lugar para outro. A água das nuvens volta à superfície por meio de chuva, neve ou granizo. Aqui no caso, no nosso desenho, tá fazendo o quê? Chovendo, tá? Mas ela pode voltar aqui à superfície ou na chuva, ou neve, ou granizo. E o quarto aqui é a infiltração. Então, parte da água do estado líquido penetra no solo, formando reservas de águas subterrâneas. Tá vendo que fica um riozinho aqui embaixo, que é chamado de lençol freático. Então, essa água da chuva que infiltra na terra aqui, chega nessas reservas subterrâneas chamadas de lençol freático. Outra parte cai sobre solos, rios, mares e oceanos e pode evaporar outra vez. Então, uma parte dessa água é infiltrada aqui e vai ser armazenada aqui nesse lençol freático. Outra parte vai ficar o que? Ela cai nos rios, mares e oceanos e ela vai ser evaporada novamente para ocorrer de novo o que a gente chama de ciclo da água. Tá? Então, o ciclo da água basicamente é isso. A água evapora, ela forma as nuvens se deslocam, vão para outro local, ocorre normalmente a chuva, ou neve ou granizo. Uma parte dessa água ela é infiltrada e penetra no solo, vai ficar lá no lençol freático, e outra parte vai para onde? Para os rios, para os lagos, para as represas, para os oceanos, e ela vai ser evaporada novamente, tá? Aí eu passei para vocês aqui, observe as principais etapas do ciclo da água. Então, se eu pensar aqui, ó, diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do que pequenas gotículas de água. Lembra que eu falei no começo que aí evapora, tá mais quentinha, ela vai para uma superfície mais fria e ela se condensa e forma as nuvens. Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada e acontece o que? A água cai na forma da chuva, que é a precipitação. Uma parte dessa água, da chuva, ela vai atingir a superfície terrestre e ela pode seguir caminhos diferentes. Uma parte ela vai ficar acumulada nos rios, lagos e oceanos, como eu falei para vocês, e outra parte vai ser infiltrada no solo, que vai abastecer o lençol freático, que está escrito aqui lençóis subterrâneos, é a mesma coisa. Outra parte
ela fica presente na superfície aí, que ela vai ficar nos rios, lagos, nas represas, e ela vai ser usada por nós, seres vivos, tá? Ou pelas plantas ou pelos animais. Os animais, eles utilizam essa água na forma de hidratação, a gente vai beber essa água. As plantas vão utilizar, vão absorver essa água através das raízes, para poder realizar o quê? Ela poder ser absorvida e ela realizar o processo de fotossíntese. Como é que a gente vai devolver essa água? Os seres vivos vão devolver essa água para o meio ambiente através da transpiração. Então, o suor, no caso dos animais, no caso da gente, por exemplo, pela transpiração. As plantas também transpiram, elas ficam molhadinhas em cima, então significa que elas transpiraram. Os animais, eles podem devolvê-la ao ambiente pela urina, que é o xixi, pelas fezes, pela respiração e pela decomposição. As plantas também liberam a água por meio de transpiração, que é o suor aí, a gutação, que é a eliminação da água no estado líquido pela planta, e também pela decomposição, tá? A importância do ciclo da água. Então, o ciclo da água garante que os diversos ambientes da Terra mantenham seus níveis de água constantes. Isso é fundamental para uma série de atividades humanas. Então, por exemplo, na agricultura, eles usam o que? A água. Eu preciso fazer o que? Regar as plantinhas, lá vou irrigar a horta. Então, eu uso essa água para poder fazer o que? Com que as plantas cresçam, para que as plantações elas vão receber a água. Em muitos países também usam a água na geração de energia elétrica, como é o caso do Brasil. A maior parte da energia elétrica aqui vem da energia que é gerada através das usinas hidrelétricas, que convertem aí, passa a água, elas convertem a água lá nas turbinas, numa série de processos em corrente elétrica para chegar na nossa casa, tá? Então tá aqui, ó, no Brasil a maior parte desse tipo de energia é gerada em usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas são aquelas que utilizam a água como fonte de energia elétrica, tá? Para gerar energia, onde o movimento das águas de um rio é usado para produzir energia, tá bom? Aí eu passei aqui 4 atividades para vocês. Que mudanças de estado devem ocorrer para que a água passe dos oceanos, mares, rios e lagos para a atmosfera? Qual o processo que é lá do desenho lá que eu passei do começo para vocês, o 1, 2 ou 3 ou 4, que é, será que é evaporação, será que é condensação, será que é precipitação ou será que é infiltração? A 2. De que maneira a água das nuvens volta à superfície da Terra? Como é que ela cai aí da Terra? Lembra? Através de um processo. O ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, é um processo sensível e alguns fatores podem influenciá-lo. Quais ações humanas você acha que pode afetar o ciclo hidrológico? Quais ações humanas, ações nossas dos seres humanos podem afetar o ciclo da água? O que a gente faz? Pode ser a poluição, tem várias coisas que podem afetar o ciclo da água. E cite alguma importância do ciclo da água presente no texto. Eu falei aqui para vocês, dei 2 exemplos da importância do ciclo da água. Vocês podem colocar um dos 2, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tá todos os professores no WhatsApp, vocês podem procurá-los. Beijinhos, até a próxima aula.